Eu demorei para ligar a câmera hoje, né? Não por falta de assunto, tá, pessoal? Mas porque eu precisava entender o que exatamente estava acontecendo por aqui na plataforma. A princípio parecia só mais uma polêmica de internet, Felca, Roblox, crianças revoltadas, aquela coisa clássica. Alguém fala algo, a internet distorce, alguém vira vilão da semana. Pensei que era isso. Mas aí eu comecei a ler, né? E quando eu digo ler, não é no sentido tradicional da palavra, é no sentido antropológico, arqueológico. Um estudo profundo sobre como a língua portuguesa foi executada em praça pública. Porque o que me chocou nessa história inteira não foi a revolta das crianças, foi o português delas. Sério. Eu fiquei mais impactado com a grafia de justiça do que com as ameaças de morte. E olha que teve ameaça de morte, viu? Então vamos com calma. Para quem caiu aqui de paraquedas, o que aconteceu foi o seguinte. O Roblox, meu povo, que é basicamente uma plataforma de jogos online, extremamente popular entre crianças, anunciou mudanças que restringem o uso do chat de voz por menores. Essas mudanças, elas fazem parte de políticas de segurança. Não surgiram do nada, certo? Elas vieram depois de anos de denúncias envolvendo abuso, aliciamento, pedofilia e completa omissão da plataforma. Meses antes disso, o Felca tinha publicado um vídeo denunciando a adultização de crianças na internet. Falou de ambientes digitais, falou de exposição precoce, falou de gente grande usando espaço infantil para fazer coisa errada. Nesse mesmo contexto, veio à tona o caso do influencer Ítalo Santos, apontado como parte de uma rede de exploração sexual de crianças. Ou seja, o debate não surgiu do nada, ele veio depois de coisa muito séria. O Roblox, meu povo, pressionado por legislação, por investigações e por opinião pública, resolveu agir do jeito mais tosco possível, tá bom? Mas resolveu. E aí começou aquele caos. Dentro do próprio Roblox, crianças passaram a organizar protestos contra a retirada do chat de voz. Protestos feitos com placas. E aqui começa o espetáculo, tá? Porque não eram placas pedindo diálogo, eram placas cometendo crimes contra o idioma. Queremos justiça. Felca, você é um monstro. Devolve nosso chat. Revolução Roblox. Revolução. Não é revolução. É revolução mesmo. Uma mistura de revolta com confusão ortográfica. E aí eu parei tudo, né? Porque eu pensei, meu Deus do céu, quem é que está alfabetizando essas crianças? Ou melhor, se tem alguém, né, alfabetizando essas crianças. Gente, criança de 9, 10 anos falando em justiça, genocídio, ditadura, opressão, sem conseguir escrever porquê corretamente. A criança não sabe usar vírgula, mas sabe usar ameaça. E isso, gente, não é engraçado. Isso é preocupante. Porque no meio desse carnaval linguístico começaram a aparecer mensagens direcionadas ao Felca. Mensagens, por exemplo, como: Felca, eu vou te matar. Você tem bosta na cabeça. Isso foi relatado pelo próprio Felca nos stories. Mensagens vindas de perfis que claramente pertencem a crianças. E aqui a gente precisa parar a piada por um segundo. Gente, a ameaça é crime. Não importa se foi digitada com erro, não importa se foi escrita por uma criança, o ato é criminoso. E aí nasce um termo que muita gente não gosta de ouvir, mas que é extremamente necessário. Criminosos mirins. Não no sentido penal clássico, mas no sentido moral, social e educativo. Porque quando uma criança ameaça alguém de morte, o problema não é só a criança. É o ambiente, é a ausência, é a omissão. E vamos combinar uma coisa aqui, tá, pessoal? Essas crianças não aprenderam isso sozinhas. Criança não nasce sabendo ameaçar. Criança replica, tá? Replica discurso, replica comportamento, replica ódio e replica erro de português também, tá, paizinho e mãezinha? E antes que alguém venha dizer, mas é só brincadeira de criança. Não, não é. Porque brincar, gente, não envolve dizer eu vou te matar. Brincar não envolve desejar morte. Brincar não envolve perseguição coordenada. Isso se chama falta de limite. Agora vamos falar do Roblox de forma clara para quem é adulto e está assistindo esse vídeo. Roblox não é só um joguinho inocente, é uma plataforma social com chat por texto, com chat por voz, com milhões de usuários, com adultos, com crianças.
É criança conversando com desconhecidos, sem supervisão, sem filtro real, sem preparo emocional. E isso não é novidade, tá? Existem inúmeros casos documentados de pedofilia envolvendo Roblox. Casos graves e casos reais. Teve até desenvolvedor da plataforma que foi preso depois de usar o próprio Roblox para aliciar crianças. Um cara denunciado durante meses pela comunidade, ignorado pela empresa, que depois sequestrou e abusou de uma adolescente. Isso não é teoria da conspiração, isso é fato, tá bom? Só você ir aí no pai dos burros que você acha. E mesmo assim, durante anos, o Roblox fez vista grossa. Preferiu lucro, preferiu crescimento, preferiu fingir que não estava acontecendo nada. Até que a conta chegou. E quando chegou, quem pagou o pato? O Felca. Porque é mais fácil culpar o influencer do que olhar para a própria casa, né? Mas agora vamos aqui voltar ao ponto que mais me chamou a atenção nessa história inteira. Os erros de português. Porque eles dizem, gente, muita coisa. Quando você vê uma criança escrevendo justiça com 2 S, felicidade com 2 S, revolução, genocídio, isso não é só erro gramatical, é sintoma, gente. É sintoma de abandono educacional, é sintoma de pais ausentes, é sintoma de celular como babá. Criança que passa o dia inteiro online, mas não consegue escrever uma frase coesa, não está sendo educada, está sendo entretenida, tá? E existe uma diferença enorme entre educar e distrair. Antigamente, os nossos pais diziam: não converse com estranhos, não aceite bala de estranhos, não entre no carro de nenhum estranho. Hoje, muitos pais dizem: vai pro quarto com o celular, fica quieto jogando, depois eu vejo isso. Depois, quando vê, já é tarde demais. E aí vem a pergunta que ninguém quer responder. Onde estavam esses pais enquanto essas crianças ameaçavam alguém de morte dentro de um jogo? Porque eu vou te dizer uma coisa que muita gente não gosta de ouvir. Se uma criança está fazendo isso, a responsabilidade é de quem cuida, tá? Não é do Felca, não é do Roblox, não é do governo. É de quem deixou, sim. E sim, pais deveriam ser responsabilizados legalmente, moralmente e socialmente. Porque criar filho, gente, não é só botar no mundo. É acompanhar, é corrigir e é principalmente ensinar. E não, escola não é creche, professor não é babá, e internet não educa. E antes que alguém venha dizer que eu estou criminalizando criança, deixa eu ser muito claro. Eu não estou apontando o dedo para crianças. Eu estou apontando o dedo para adultos que abandonaram o próprio papel. Porque erro de português a gente corrige com estudo. Mas ameaça, ódio e violência, isso se aprende observando. E quem observa a criança hoje em dia? O algoritmo. Entenderam? Por isso esse vídeo não é sobre Roblox, não é sobre Felca, não é sobre erro de português, é sobre presença. Se você tem filho, isso aqui é um alerta. Se você é responsável por uma criança, isso aqui é um aviso. Olhe o que ela consome. Olhe com quem ela fala. Olhe como ela escreve. Olhe como ela pensa. Porque o problema, gente, não é o chat ter sido tirado. O problema é ele nunca ter sido supervisionado. E se esse vídeo te incomodou, ótimo. Era para incomodar mesmo, tá? O intuito era esse. Agora compartilha. Compartilha com quem tem filho. Compartilha com quem acha que a internet é inofensiva. Compartilha com quem acha que é só um joguinho. Porque, afinal de contas, gente, erro de português a gente até releva. Mas abandono, isso não dá para fingir que não vê. Então, se você chegou até aqui, não foi por curiosidade. Sabe por que isso diz respeito a adulto, né? Diz respeito a pai, mãe, responsável, gente que ainda entende que criança não se cria solta na internet. Então eu vou pedir uma coisa simples, mas extremamente importante. Compartilhe esse vídeo, compartilhe com pais, mães responsáveis, professores, tios, avós, com qualquer adulto que ainda acha que Roblox é só um joguinho inofensivo. Curte esse vídeo também, não é por ego, não é por vaidade. É porque quanto mais a gente curte, mais esse conteúdo chega em quem precisa, né? E não em quem já sabe. Então, se esse vídeo incomodou, ótimo. Incomodar faz parte do processo de acordar. Gente que terceirizou, né, a educação dos próprios filhos para a internet. Porque depois que o problema estoura, não adianta procurar culpado em influência, tá, gente? Não adianta culpar a plataforma ou algoritmo. Responsabilidade tem nome, sobrenome e CPF. Então compartilha, curte e principalmente observa mais.
a internet não é babá e seus filhos não são imunes, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado pela tua participação e tchau, tchau.